A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra em Romanos 8, versículos 17 e 18, que diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre a questão do sofrimento que acontece a todas as pessoas, sejam elas boas ou más. Nós vemos que o sofrimento ele não escolhe. E pensando nisso, meditando nisso, nós nos questionamos, né? Vale a pena estar na presença de Deus com todo o sofrimento que existe no planeta Terra, no nosso mundo? Bom, nós podemos analisar aquilo que o salmista ele argumentou no Salmo 73. Ele faz uma longa argumentação nesse salmo, questionando, né? Ele sentia inveja dos poderosos. O salmista ele tinha inveja das pessoas poderosas, porque embora ele fosse um homem que buscasse a Deus, um homem que procurava fazer o bem, ele percebeu que haviam pessoas que não tinham temor a Deus, eram pessoas de má índole, pessoas más, e eram pessoas que prosperavam, pessoas que tinham bastante dinheiro, pessoas que viviam como bem achassem melhor, longe da presença de Deus, e nada lhes acontecia de ruim. Nós vemos que isso acontece hoje com algumas pessoas que estão vivendo uma vida abastada e estão longe de enfermidades, longe de problemas que a maioria passa. Mas o salmista ele foi um dia na casa do Senhor, no santuário, e ali foi buscar a presença de Deus. Sorte dele que ele fez isso, porque quando ele chegou lá, ele compreendeu, Deus abriu o entendimento dele e ele compreendeu qual seria o fim dessas pessoas. Ele entendeu que o fim deles seria catastrófico, seria horrível. Então ele viu que realmente, embora todo o sofrimento que ele estava passando, ele tinha um fim maravilhoso que Deus estava reservado para ele. Então nós vemos que a riqueza que os poderosos desse mundo têm, a sua arrogância, tudo isso é uma armadilha que eles mesmos entraram pelo a sua ambição, a sua cegueira. E tudo isso vai levá-los à destruição. Tudo isso vai levá-los ao abismo. Então são caminhos escorregadios que, quando eles menos esperarem, eles não terão tempo de pedir perdão. Não terão tempo de pedir para que Deus os perdoe e eles possam escapar do destino trágico que eles esperam. Então nós entendemos que
a nossa vida ela é passageira. Nós vemos que a vida do ser humano ela dura em torno de 70, no máximo 100 anos. E após esse período, após essa fase, após a nossa morte, nós não deixaremos de existir. A palavra de Deus nos garante isso, que nós não vamos virar uma fumaça que se dissipa e não mais existiremos, nós continuaremos a existir. E aí sim, depois dessa fase nessa terra, depois de partirmos para a glória, nós teremos toda uma eternidade. E o que se compara uma eternidade com 70 a 100 anos? Eternidade não vai mais ter como mudar, né, a nossa condição perante a presença de Deus. Então nós temos... nós observamos que neste mundo nós temos lutas, todos têm lutas, mas nós temos a garantia que no meio dessa luta Deus prometeu estar conosco, estar nos fortalecendo, está nos guiando, nos orientando. E Ele prometeu que em muitas situações Ele nos daria a vitória. Então nós temos, nessa vida, lutas, temos verdade, mas temos muitas vitórias, temos muitos momentos maravilhosos neste mundo. E isso o Senhor Deus nos garante. É uma promessa do Senhor. E nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, ele entende o que nós passamos. O Senhor Jesus Cristo, ele sofre com o nosso sofrimento. Ele compreende o Senhor Jesus Cristo, ele compreende o quão grande é o nosso sofrimento, com as desgraças que acontecem nesse mundo, com as mazelas. Ele entende. Porque nós podemos garantir que o Senhor Jesus Cristo entende que nós passamos por isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele também sofreu nesse mundo. Ele passou por esse mundo como um ser humano. Sendo Deus, Jesus Cristo sendo Deus, ele se fez homem. Ele se rebaixou a sua deidade e se transformou o seu corpo, um corpo de ser humano, para passar as mesmas sensações que nós passamos, para passar os mesmos sentimentos que nós passamos, para passar os mesmos sofrimentos que nós passamos. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos compreende, porque ele também passou por isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu, mesmo sendo Deus, ele sofreu, ele foi humilhado aqui nessa terra. O Senhor Jesus Cristo, ele foi uma pessoa pobre, os seus pais eram pobres, ele trabalhava como carpinteiro. E após ele, quando ele iniciou o seu ministério, aos 30 anos, ele deixou a casa dos pais. E ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele não tinha casa própria. Ele vivia de favores dos amigos. O Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi agredido, ele foi chicoteado, mutilado, ele foi crucificado. Jesus Cristo, ele morreu a pior morte, a morte mais humilhante que existia naquela época, que era a crucificação. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos entende, ele sabe
o que nós passamos, ele compreende hoje o quanto nós ansiamos pela transformação desse mundo com a sua vinda, com a sua restauração da nossa natureza, a nossa natureza caída, e ele nos fará pessoas glorificadas, pessoas onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá as mazelas que existe hoje. Glória a Deus por isso. E por isso que o amor do Senhor Jesus Cristo foi tão grande. O amor do Senhor Jesus Cristo foi tão grande que, através da morte dele, tudo isso vai acabar. Através da morte de Cristo, todo esse sistema caído, todo esse sistema de dor e sofrimento vai acabar. Por isso, o amor tão grande do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele amou o mundo de tal forma, que deu seu Filho Jesus Cristo para que morresse por todo aquele que cresce no Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus nos amou. O amor de Deus sobre nós é imensurável, é imensurável. Então, embora as circunstâncias dessa vida possam nos tirar tudo, uma coisa ninguém poderá nos tirar: a liberdade que nós temos de nos chegar à presença de Deus e pedir a Ele que venha nos fortalecer e que venha nos conceder aquilo que nós precisamos. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus venha lhe abençoar nesse dia e que o Senhor Deus venha te fortalecer, seja lá aquilo que estiver te incomodando, aquilo que estiver te afligindo, que o Senhor Deus possa te conceder paz e que possa renovar as suas forças e que o Senhor Deus possa conceder aquilo que você precisa. Amém? Fica com Deus nesse dia, que nós possamos estar aproveitando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus.